Bom, Carlos, vamos aproveitar sempre administrando aí o nosso horário. Eu queria, antes de fazer a apresentação sua formal, eu queria aproveitar e passar uma mensagem para o nosso grupo. Nosso grupo, Carlos, atingiu aí a marca de 220 empresários e CEOs. É um grupo multissetorial, é um grupo que a cada semana a gente tem uma integração de novos parceiros. Estamos montando uma das frentes parlamentares que com certeza vai ser uma das mais fortes aí em Brasília. Somos um instituto que agrega hoje infraestrutura e equipe técnica, valorizando aí esse trabalho tão importante para ajudar o Brasil nessas mudanças aí que ou muda e o Brasil tem muita pressa. Dentro disso, então, nós temos vários grupos setoriais, estamos com uma equipe técnica extraordinária. Eu queria aproveitar falar sobre a liderança e do planejamento estratégico do Castilho. Ele hoje não está podendo falar, que sofreu uma intervenção na boca, então nós vamos ficar livre aí da fala dele, porque ele começa a falar e não para de falar, viu, viu, secretário? Então, e ao mesmo tempo, a Marli, que é a nossa diretora de comunicação, de marketing e comunicação, e a diretora de relações que está com a gente aí, que é a Beatriz, e é um time aí extraordinário, comandado por ela, uma equipe técnica aí de Brasília. Dito isso, nós temos agora o momento de discutir, debater um pouquinho, falar o que está acontecendo em Brasília. Você que é uma pessoa muito bem informada e está muito envolvido lá dentro, Carlos. E eu queria, antes de passar a palavra para você, pedir para a Marli fazer algumas considerações das nossas regras aí para o nosso debate, e, na sequência, então, eu passo a palavra para o Carlos. Marli? Sim, boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Prazer estar com vocês. Na sequência, nós vamos desligar todos os microfones. Só o do Carlos vai estar aberto. Ele vai falar durante uns 15, 20 minutos, né, Carlos? E depois nós entramos, então, com as perguntas, os debates. Vocês podem colocar suas perguntas no chat. Nós já vamos pegando as perguntas e depois, quando abrirmos para o debate, vamos por ordem, tá bom? Bom debate para todos. Obrigada, Carlos. Você agora. Então, vamos lá. O Carlos Alexandre da Costa, secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade. Então, Carlos, eu vou ser mais generoso com você. A Marli te deu 15, 20 minutos, eu vou te dar até 30 minutos, que eu sei que você tem muita informação para a gente, e depois a gente abre aí o debate para as perguntas e fazer essa interação aí com os membros aí do nosso instituto. Carlos, a palavra é sua. Fabio, meu amigo, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, com a Marli, com o Castilho. Os times melhoras, viu, Castilho? Verdade, você fala bastante, mas fala com propriedade. É sempre um prazer ouvi-lo também. Hoje vamos ficar sem as suas palavras. E a todos os empresários presentes, aqueles que acreditam num Brasil moderno, num Brasil destravado, num Brasil livre, num Brasil em que o empresário brasileiro será finalmente capaz de alcançar o seu pleno potencial, o pleno potencial que ele merece, porque o empresário brasileiro é um batalhador, é um sofredor, é um idealista e é um teimoso, porque quem tem sido empresário nas últimas décadas, como eu fui, precisa ter um pouco de cada uma dessas coisas, porque senão já teria desistido do Brasil há muito tempo. E quando nós, desde a campanha, propusemos um plano, que seria um plano baseado na liberdade, um plano baseado em desacorrentar o nosso empresário, nós fomos muito bem acolhidos. E eu tenho só a agradecer, nesses 2 anos e quase meio de governo, a acolhida, o apoio, a parceria e o diálogo constante com pessoas como o Nabil, que, pela USHOP, desde o início, desde a transição, tem dialogado constantemente conosco, nos apoiado naquelas nossas agendas em comum e nos orientado. Porque a nossa base
é a base da humildade. Nossa base é aquela que nos diz o seguinte: nós, do governo, não somos donos da verdade. Quem é dono da verdade são os milhões de empresários brasileiros. São vocês que, na frente de batalha, sabem onde o calo aperta, sabem o que é necessário, sabem o que precisa ser modificado. Há umas 2 horas, por exemplo, eu estava conversando com alguns empresários do setor sucroenergético. E, mais uma vez, falei para eles: olha, não somos nós que temos que dizer o que o setor de vocês precisa. No passado, o governo fazia grandes planos para cada setor. Plano para isso, plano para aquilo. E eu gosto muito, Milton Friedman tem uma frase que diz que quanto mais o governo planeja, mais difícil fica para o empresário planejar. E o nosso plano tem que ser muito simples: ouvir, ouvir, ouvir e implementar aquilo que o setor privado acha que é prioritário e que seja alinhado com a agenda que foi escolhida pelas urnas, que é uma agenda de libertação. É uma agenda baseada na liberdade para empreender e crescer, que é o nosso lema na CPEC. O Brasil moderno é um Brasil com menos regulações, com menos impostos. Me desculpe, estão comemorando um crescimento astronômico de impostos em março. Meus amigos da Receita fizeram um excelente trabalho. A minha posição é muito simples. Já que teve um aumento tão grande, vão diminuir as alíquotas amanhã. Porque nós não queremos aumentar a carga tributária sobre o PIB. Esse é um compromisso nosso. Nós não temos que comemorar aumento de imposto. Nós temos que comemorar a redução de alíquotas, redução de carga sobre empresas, redução da sonegação. Mas aumento de imposto com porcentagem do PIB não pode ser comemorado. Tem que ser corrigido. Então, um Brasil com menos impostos, com mais liberdade, com menos Estado no cangote do empresário, como o presidente Bolsonaro tem falado e tem defendido. Eu vou mostrar aqui para vocês aquilo que é o nosso plano de voo lá na CPEC. O que a gente chama lá internamente de one page, que eu vou compartilhar. São 3 níveis. É um papel grande, é um A3 que a gente imprime, tem vários lugares lá. E nesse A3 tem 3 dimensões de resultados que a gente persegue. Primeiro, uma melhoria do ambiente de negócio com redução do custo do Brasil. Número 2, um Brasil mais moderno e digital. E número 3, um aumento de investimentos em infraestrutura pelo setor privado. Se a gente conseguir caminhar nessas 3 direções, melhorar o ambiente de negócio, reduzindo o custo do Brasil, caminhar para um Brasil moderno e digital com pessoas mais qualificadas e termos mais investimento em infraestrutura do setor privado, e a gente tiver, por outro lado, com a condição necessária, um ambiente institucional fiscal equilibrado, que não é ter superávit primário no mesmo ano, no curto prazo, é nós termos uma relação dívida-PIB com trajetória controlada e decrescente no longo prazo. Isso é que é equilíbrio fiscal, estamos alinhados dentro do Ministério da Economia com isso. Se nós tivermos, por um lado, equilíbrio fiscal de longo prazo e, por outro lado, nós avançarmos na agenda da liberdade para empreender e crescer, nós caminharemos necessariamente na construção de um Brasil moderno que tem o potencial de crescer muito mais do que os 2% ou 2,5% que dizem que tem que ser comemorado. Para mim, depois de um país ficar estagnado tantos anos, com o potencial que tem o país, crescer 2,5% ao ano é uma derrota. Se a gente quiser caminhar rumo ao nível de renda e produção de países desenvolvidos, não há nada que nos impeça de chegar lá no médio e longo prazo. A gente tem que pensar em taxas de crescimento de 3,5%, 4% ou mais por cento. Então, eu vou apresentar para vocês esse A3, com essas 3 dimensões de resultados, nas quais a gente tem trabalhado desde o início do governo e já avançamos muito em cada uma dessas dimensões. Então,
eu vou mostrar o A3 como um todo, ele não vai dar para ler, ele é isso daqui. São 3 dimensões, a primeira, ambiente de negócios, a segunda, o Brasil digital, futuro digital e produtivo, e o terceiro, choque de investimento privado, principalmente em infraestrutura. Agora eu vou dar um zoom para a gente ir explorando cada uma delas. Então, aqui em cima já tem o nosso lema, liberdade para empreender e crescer. Nós acreditamos que é isso que falta para o Brasil. Um Brasil com menos governo, com mais liberdade para os nossos empresários empreenderem e crescerem. Primeira dimensão, ambiente de negócios. Temos 3 metas. O nosso custo Brasil, que é hoje 1,5 trilhão de reais, queremos que reduzir até o fim do governo para menos 1 trilhão, ou seja, por reduzir 2/3 o custo Brasil. Na verdade, não é reduzir 2/3 até o fim do governo, é implementar até o fim do governo e aprovar medidas que reduzirão em 1 trilhão o custo Brasil. Porque algumas delas, como por exemplo, o marco do gás. Aprovação do marco do gás, novo marco do gás, foi uma grande vitória. Ele terá impactos de curto, médio e longo prazo. Curto prazo, uma redução dos preços do gás para o setor produtivo. No médio e longo prazo, mais competição e mais investimentos. Mas demora um certo tempo para que esse investimento ocorra e traga frutos. Então, a nossa primeira meta é implementar as medidas que resultarão numa redução de 1 trilhão de reais no custo do Brasil. O custo do Brasil, nós calculamos pela primeira vez, temos todo monitorado e temos uma parte grande de medidas que nós já implementamos, estamos implementando e que serão implementadas e aprovadas para reduzir o custo do Brasil. Esse 1,5 trilhão de reais é o quanto as empresas brasileiras economizariam se, como que por mágica, elas fossem transportadas para um país mediano da OCDE. Não é o melhor país da OCDE, um país mediano da OCDE. Nós traçamos, junto com o setor produtivo, essas métricas em 12 dimensões. A dimensão que representa o maior custo é contratar pessoas, seja porque os encargos são muito altos, seja porque a qualificação é baixa. Depois tem outras 12 dimensões, usar a infraestrutura, insumos altos, acesso a crédito, complexidade tributária, que traz um custo enorme para as empresas, assim por diante. A segunda das nossas 3 metas aqui do ambiente de negócios é aumentar a produtividade das micro e pequenas empresas em 30%. Mas em 30% e não é tão difícil isso, porque nós estamos muito atrás. O Brasil, a nossa micro e pequena empresa tem uma produtividade que é só 20% da produtividade da grande empresa. A média na OCDE é 56%. Produtividade com o percentual das empresas da OCDE e no Brasil o percentual das empresas do Brasil. Isso por quê? Porque é quase impossível para uma micro e pequena empresa ser formal, é quase impossível, o nosso Simples ficou complexo demais, inclusive dei 180 dias para a nossa equipe da Secretaria de Indústria e Comércio, liderada pelo Jorge Lima, para ele transformar o nosso Simples realmente em simples, porque ficou complexo demais. Criamos o Sistema Nacional de Defesa do Empreendedor e várias outras medidas. A nossa micro e pequena empresa não tinha crédito, agora começa a ter crédito no Pronamp. A nossa micro e pequena empresa não é digital, começa a se digitalizar com um apoio muito grande do nosso Brasil Mais, um projeto enorme que nós estamos implementando. Enfim, há várias medidas que já estão e irão aumentar a produtividade das nossas micro e pequenas empresas. E a meta que foi escolhida pelo presidente Bolsonaro, que é chegar em top 50 no Doing Business do Banco Mundial. Já implementamos várias medidas, inclusive a MP do ambiente de negócio, que nos levariam a 90, de 124 para 90, e com as medidas que vão começar a fazer efeito, que já implementamos, mas vão começar a fazer efeito nos próximos meses, mais a MP do crédito e do registro de propriedade e de contratos, que vamos publicar em breve, e mais medidas infralegais tributárias de comércio exterior, nós chegaremos ao 47. O Brasil nunca esteve entre os 100 primeiros. Com o que já fizemos, ele já vai chegar entre os 100 primeiros. Mas vamos chegar entre os 50 primeiros. Isso, para vocês terem uma ideia, só essa MP terá um impacto no médio prazo
de quase 6% de aumento no PIB. Todo o aumento, isso não é uma estimativa muito conservadora, a estimativa do Banco Itaú é de muito mais, tá? É de mais de 20% do PIB de impacto, e só da CMP. Já a estimativa de toda a melhoria, é de um salto de 10%, 15% do PIB, a estimativa do Itaú é de mais de 40% de aumento do PIB por essa melhoria, só no ranking do Banco Mundial. Seja porque fica mais fácil para as empresas, seja porque é um ranking que é usado por investidores internacionais. Aqui estão só algumas, só para ver como a gente mapeia, nós temos algumas medidas que já foram implementadas, outras que estão bem avançadas e outras tem até que atualizar isso aqui, porque aqui a MP do Ambiente de Negócio estava com só metade, nós já concluímos, né? Nós já publicamos a MP do Ambiente de Negócio. Tem várias outras, aqui são só alguns exemplos de coisas que nós já implementamos, estamos implementando. E cujo impacto e até a comunicação, eu tenho que reconhecer, foi pouco percebido como tendo origem nisso. Vou dar um exemplo. Nós tivemos um crescimento muito grande da indústria da construção no ano passado. E as pessoas ficam pensando, por que cresceu tanto assim a construção no ano passado? Uma explicação é crédito, mas para mim é uma explicação muito parcial. A outra explicação é que a fila de alvarás de construção, que estava em mais de 400 dias, já caiu para 300 dias. Então, 450 dias, digamos, se você reduz para 300, 1/3 do backlog de obras que estavam esperando o alvará foram liberadas. Se a gente consegue chegar, que a nossa meta de menos de 100 dias, e vamos conseguir entregar com licenciamento urbanístico integrado, várias outras ações que já implementamos, isso significa que a gente pode ter, só do estoque que está sendo liberado, o dobro, mais o fluxo, das obras que costumavam ser licenciadas no primeiro ano. É um efeito de estoque, é claro. Nem todo esse efeito vem para o fluxo no longo prazo. Mas essa é a mão invisível do mercado funcionando. Porque quando a gente vai lá e faz uma obra, o governo faz uma obra, gasta milhões numa obra e contrata 2.000 pessoas, você está vendo aquelas 2.000 pessoas. É a mão visível. Mas a mão invisível é quando a gente, por exemplo, faz o licenciamento urbanístico integrado, e isso, sem que a gente veja diretamente, libera milhares e milhares de obras no Brasil inteiro. Assim como várias outras ações que nós já implementamos. Mas esse é o Brasil que nós construímos, em que não é o governo que está induzindo o crescimento. É o governo facilitando o ambiente de negócios e, pelo menos, não dificultando para que o setor privado floresça. A segunda dimensão, o futuro digital e produtivo. Queremos aumentar a maturidade do setor produtivo em 20%. Isso aqui já nos posicionaria em patamares muito consideráveis e medianos quando comparados com a OCDE. Sermos top 3 no ecossistema de startups mundial, já somos em unicórnios. O volume de investimentos em startups desde o início do ano tem crescido de uma forma exponencial. Com o marco de startups que a gente deve aprovar finalmente no Senado nas próximas semanas, nós teremos um salto enorme de melhoria de ambiente de negócios startups. E o terceiro são 10 milhões de pessoas até o final do governo qualificadas em tecnologia. Só a parceria com a Microsoft que fizemos já vai fazer com que 5 milhões de pessoas sejam qualificadas sem custo para o governo, com aquilo que é necessário para o mercado. Não é um programa acadêmico, nem nada disso, até porque é chancelado pela própria e pago pela própria Microsoft. Esse número de 10 milhões pode chegar a 20 nas próximas semanas, se nós fecharmos mais 2 parcerias muito grandes que estamos prestes a fechar. E alguns outros que já começaram. Então, com essa melhoria do ambiente, com investimento na maturidade digital do setor produtivo, top 3 em startups e 10 milhões de pessoas ou mais qualificadas em tecnologia, o Brasil se qualifica para construir um futuro digital muito mais produtivo e, portanto, muito mais próspero. E o terceiro, choque de investimento privados.
Primeira coisa, mais 107 bilhões de reais ao ano de investimentos privados em infraestrutura. O principal, um salto em logística, e nós temos aqui já mapeados em cada modal, em cada saneamento, logística, mobilidade urbana, telecom, energia elétrica, e isso aqui tudo praticamente sem investimento público, até porque o investimento público fica muito, muito, muito aquém dos 107 bilhões, mas nós já mapeamos e estamos vendo booms de investimento, por exemplo, em telecomunicações. Telecomunicações esse ano está investindo muito, por duas grandes razões. Primeiro, PLC 179, o PLC 79 que foi aprovado no Congresso ano passado, com o novo marco de telecomunicações. Segundo, novo decreto com antenas, que liberou a construção de antenas nas cidades. Esses dois estão trazendo um volume enorme de investimentos que não só diretamente traz emprego, mas melhorando a qualidade e acesso às nossas telecomunicações, ele melhora a produtividade das empresas. Então, isso aqui nós estamos falando de investimento privado por conta dos novos marcos regulatórios. Marco de telecom foi aprovado, marco de ferrovias está quase sendo aprovado, marco de eletricidade está quase sendo aprovado, 261 e 232, marco de saneamento que foi aprovado, e assim por diante. A segunda meta para destravar investimentos privados é estarmos na média da OCDE, do indicador da OCDE, que é o Product Market Regulation, que é a qualidade regulatória do país. Nós estamos muito mal, mas estamos evoluindo e já implementando, e tudo mapeado com o apoio da própria OCDE, e elogios da OCDE pelo que nós estamos fazendo e já negociando com o Congresso para implementar até o final desse governo. Temos aqui, da mesma maneira que antes, tudo que já foi aprovado, marco de saneamento, marco de telecom, Digitaliza, que é um programa de apoio à digitalização, planejamento integrado de longo prazo. O Brasil, desde a década de 70, que se discute a análise econômica de grandes projetos de infraestrutura. Todos os nossos pares já fizeram isso, Chile, México, países envolvidos, todo mundo já fez. O Harvard, que foi meu professor, ajudou na década de 70 a implementar isso no Chile. Nós aqui no Brasil nunca fizemos esse tipo de análise. Implementamos pela primeira vez. Rega OCDE, que é o programa de alinhamento das nossas regulações com a OCDE, e o FUST foi reduzido, que era uma vergonha, que limitava a nossa expansão de internet das coisas, por exemplo, Hélio do Gás, e vários outros que já estão bem avançados aqui. Então, eu queria só apresentar aí, nesses meus minutos, essa agenda que nós temos, é uma agenda muito ampla, e é uma agenda que foi construída junto com o setor privado. Cada coisinha que está aqui foi dialogada com o setor privado. Outro dia, inclusive, uma pessoa veio falar assim, poxa, vocês estão dando sorte, toda a agenda de vocês está passando do Congresso, toda a agenda da CPEC está sendo aprovada no Congresso. Não, ele não falou vocês estão dando sorte, ele falou assim, nossa, vocês estão aprovando tudo. Eu falei, a gente está dando sorte. Mas não é bem sorte, é o diálogo. Porque quando a gente dialoga com o setor privado e as coisas chegam no Congresso, fica muito mais natural, porque os atores da sociedade vão apoiar a aprovação disso tudo. O que nós precisamos agora é ganhar ritmo, porque tudo isso aqui que eu falei, nós já avançamos, mas agora vai ficar cada vez mais difícil a gente avançar no ritmo que é necessário para o setor privado. Eu acho que uma iniciativa como o Unidos pelo Brasil, que realmente, para mim, talvez seja a iniciativa mais madura, porque traz uma visão empresarial, mas, ao mesmo tempo, com muito equilíbrio e compreensão do processo político para isso aqui tudo ser aprovado. O processo político ele é muito mais complexo do que um paper apresenta. Você pode, eu às vezes vejo meus colegas, inclusive, economistas na academia, falando, vocês já deviam ter feito isso, feito aquilo. Eu falo, bom, ok, concordo. Agora, a aprovação e a implementação disso depende de um processo político que não está sob o nosso controle. E as elites empresariais brasileiras perderam muito poder nas últimas décadas. Tem um instituto chamado Voices of Democracy,
que estima o poder de cada elite em vários países. E no Brasil, na década de 70 para cá, o poder, a influência das elites empresariais no processo político caiu muito. A presidência continua muito influente, líderes partidários cresceram muito de capacidade de influenciar, sindicatos cresceram e depois caíram um pouquinho, mas o que mais caiu da década de 70 para cá foi a capacidade de influência das elites empresariais. E eu não tenho dúvida de que aquilo que ocorreu nessa história trágica e triste das últimas décadas no Brasil, em que o setor privado, cada vez mais regulado, cada vez mais aprisionado, com uma carga tributária que era 20% do PIB na nossa independência, e em 1998 e 94 ainda era 20%, de 94 para cá passou de 20 para quase 40. Isso não aconteceu à toa, isso aconteceu no vácuo de uma perda de capacidade de influência do nosso empresariado. Então, quando eu vejo uma iniciativa belíssima como essa de vocês, do Instituto Unidos pelo Brasil, que tem essa visão madura, equilibrada, transformadora, eu tenho certeza que esse Brasil moderno, livre, tem muita chance de acontecer. Os riscos são grandes, as forças do atraso, que nós sabemos quais são os grupos de interesse, como, por exemplo, aquele que conseguiu aprovar algo inconstitucional, que é passar uma carreira de auditores fiscais de nível médio para ganhar em nível superior, que vai implicar um aumento de 3,7 bilhões de reais anuais. Outras categorias aí, como o movimento do Sem Terra e outros movimentos aí que vão no oposto, na direção contrária a essa que nós vivenciamos. Uma burocracia antiga, carcomida, que luta contra a transformação, que está ainda no seio do Poder Executivo, cada vez menos influentes, mas que persiste em tentar frear essas reformas. Nós só venceremos esses grupos organizados que fizeram com que o Brasil se estagnasse se implementarmos uma visão moderna na prática. E eu só tenho a agradecer e parabenizar vocês por essa iniciativa extraordinária que enche de esperança aqueles que sonham com isso que é o caminho da prosperidade, com a liberdade para empreender e crescer. Muito obrigado. Está fechado, Nabil, seu microfone. Bom, eu queria testemunhar, Carlos, quando você fala em diálogo, eu em Brasília, estando lá muitas vezes antes da pandemia, em função aí da nossa UNEX, a gente viu essa abertura com as entidades, com as 9 entidades que representam a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviço, e esse diálogo importante, esse diálogo frequente, esse diálogo de informação, que é fundamental para que o governo possa tomar atitudes. Então, eu falo isso com muito orgulho, porque eu acho que o grande caminho para que a gente possa resolver os problemas do Brasil é o governo ter consciência da limitação dele no que diz respeito ao que fazer. Na hora que os empresários, como nós estamos fazendo hoje, partem para um movimento de Brasil, onde nós já estamos hoje, Carlos, com 19 estados da federação representados por empresários. Estamos trabalhando para que os 27 sejam atingidos nos próximos 20 dias e vamos conseguir isso. Eu acho que a gente fortalece esse movimento de Brasil. Nossa camisa é Brasil. Nós não estamos torcendo para ninguém politicamente, nós estamos torcendo para o nosso país. Então, tenho certeza que esse nosso diálogo permanente vai se fortalecer. Nós já temos mais de 20 entidades integradas no nosso grupo. Então, e daqui a pouco o movimento social por intermédio das mídias que nós vamos trabalhar
onde os deputados que vão defender as nossas causas na reforma administrativa, na reforma tributária, nós vamos gravar vídeos com eles e nós vamos jogar no exemplo que o Alberto Saraiva me deu a semana passada. Ele falou: Nabil, eu tenho 15 mil funcionários. Na hora que você estiver pronto com esses vídeos dos deputados, passa para mim que eu vou jogar, para que os nossos funcionários, que são funcionários muito dedicados à nossa empresa, e ele faz todo final de ano, Carlos, ele faz um encontro com esses funcionários, com esses colaboradores, presenteia com carro, presenteia com casa própria. Então, ele tem uma integração muito forte, e assim outros empresários também. Então, você imagina esse movimento social que vai ser feito dos próprios empresários junto com o nosso trabalho, para que a sociedade nos ajude como ajudou no movimento da Previdência. Então, tenho certeza que esse trabalho do Instituto, com toda a equipe que ela está sendo desenvolvida, formada, em alguns setores já preparada, mas nós vamos caminhar aí com outras integrações. Estamos negociando com o Jorge Gerdau que o movimento do Brasil competitivo, que tenha uma única frente parlamentar, nós vamos agregar outras frentes parlamentares numa só, porque eu acho que o setor empresarial tem que se juntar cada vez mais, fortalecer e ajudar o Brasil nesse grande desafio, que é essa retomada tão importante de colocar o Brasil no lugar que ele merece. Bom, vamos à primeira pergunta, então. O Ricardo Patá pediu aí, da UGT, presidente da UGT. Ricardo Patá, por favor. Boa noite a todos, em especial ao Carlos da Costa, que eu tenho o prazer de, em vários momentos, estar dialogando. Eu participo de um dos eventos mostrados aí pelo Carlos, que é o 2030, muito importante para o Brasil. Trata-se da capacidade da indústria automobilística se adequar ao novo momento que nós estamos vivendo. Mas, Carlos, muito boa palestra, como sempre. A sua fala sempre tranquila, equilibrada e sempre trazendo possibilidades de superação. Nós, na última conversa que tivemos já há algum tempo, presencial, agora não se pode mais, né? Nós falamos do mutirão do emprego e da qualificação profissional. Fiquei surpreso aí com 10 milhões de qualificação na tecnologia, mas você estava construindo uma possibilidade que nós estaríamos juntos como parceiros para valorizar as empresas que colocassem os seus trabalhadores numa qualificação para o mundo novo que nós estamos vivendo, até com possibilidade de voucher, não é? Que o governo estaria possibilitando para ajudar, inclusive, as empresas nos momentos complexos que estamos vivendo. Então, eu queria que você falasse um pouco, se fosse possível, de como está essa condição do voucher que estava sendo construído e que os empresários que estão aqui presentes soubessem dessa construção que você estava desenhando, porque eu tenho certeza absoluta, a pandemia, lógico, trouxe problema para todos, mas, ao mesmo tempo, trouxe o adorável mundo novo do ponto de vista do futuro do emprego. Não será mais aquele emprego de um ano atrás, um ano e meio atrás, nem de hoje. O futuro do emprego, com a quarta revolução industrial, ela se faz necessária a qualificação especial dos trabalhadores, dos empresários, dos empreendedores, de todos nós. Como você pode nos dizer desse tema que já conversamos pessoalmente? Mais uma vez, é um prazer em revê-lo, Carlos. É um prazer falar com você, que tem sido um representante aguerrido, justo e moderno dos trabalhadores no país. Acho que você é um exemplo maior do que é um movimento que realmente luta pelo trabalhador e não pelos privilegiados dentre os trabalhadores, que são a minoria. Então, parabéns pelo seu trabalho. Nós fechamos com o Sistema S o sistema de vouchers, na verdade, com o Senai, com o Sebrae, com o Senat, com o Senar e com o Sescop. Só não fechamos com o Senac, que tem sido, desde o início do governo, quem mais cobra a contribuição compulsória do setor produtivo, é, de longe, o maior orçamento cobrado compulsoriamente das empresas e que menos entrega resultado. Mas, desses outros que eu falei,
nós conseguimos fechar um acordo em que serão distribuídos, em conjunto com o governo, os vouchers de qualificação. Como é que é isso? O trabalhador pega esse voucher, a empresa contrata o trabalhador, e esse trabalhador pode usar esse voucher para se qualificar naquele programa que é escolhido em conjunto com a empresa. Então, não é algo, eu vou fazer curso de padeiro quando não tem vaga para padeiro. Não. Tem o voucher, é contratado por uma padaria que precisa realmente de padeiro, ele vai lá e vai procurar o curso de padeiro e usa aquele voucher para isso. Fechamos isso, mas aí veio a pandemia, e o problema é que a vasta maioria, mais de 90% desses cursos eram presenciais. A gente teve até aquela ideia, que eu ainda tenho esperança de implementar no que vem, de no mutirão do trabalho, que fica aquelas filas de pessoas querendo emprego, a gente já ter lá os nossos agentes do SEBRAE, do SENAI, quem sabe um dia o SENAC também, né, tem que ter pressão para o SENAC se mexer, que já distribua os vouchers e as pessoas escolham, já vai lá, é contratada e com o voucher já sai qualificada. Porque não, isso amplia muito a capacidade de empregabilidade e muitas vezes falta aquela pessoa com a qualificação que tem uma vaga do outro lado. Mas já tem isso. Isso está pronto, está negociado, a plataforma tecnológica está finalizada, está linda, só que quando a gente chegou a divulgar, mas quando ia começar a implementar, teve a pandemia. Aí a gente teve que frear, porque ia ficar um monte de gente com voucher, mas não ia ter curso. Então, estamos esperando alguns cursos, disponibilizamos muitos cursos durante a pandemia, gratuitos na internet, fizemos um site, teve mais de 1,5 milhão de pessoas que entraram em cursos a partir dali, com uma curadoria dos cursos gratuitos que são disponibilizados, porque foi disponibilizado muita coisa ruim também. Então, o que a nossa equipe fez? Fez uma curadoria dos cursos online e colocou na internet isso. Eu já vou colocar o link aqui para vocês, ele ainda está no ar, e o próximo passo é a gente avançar com vouchers, que você tem sido um grande parceiro. A sua ideia do mutirão do emprego, fazendo junto os vouchers, usando vouchers, que é uma ideia que nós ainda, ano que vem, queremos implementar. E não só em São Paulo, não, tá, Patá? Vamos ver se a gente faz isso em várias cidades do Brasil. Obrigado, Carlos, obrigado, Patá. Eu queria passar para o Jorge Veloso, da ABIMAQ, depois o Jorge Gerdau, o nosso grande conselheiro, vai fazer também uma pergunta para o Carlos, e depois nós temos na sequência, depois mais 4 perguntas em seguida. Então, vamos com o Zé Veloso, da ABIMAQ. Zé? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Carlos. Carlos é um grande amigo aí, já de longa data, né, Carlos? Inclusive nesse trabalho aí do Custo Brasil, nós aqui da ABIMAQ, junto com outros... Longa data mais ou menos, né, Veloso? Parece longa data, mas são só 2 anos e meio, né? Não, eu te conheci no BNDES. Sim, mas acho que a gente ficou próximo mesmo, foi aqui no governo. É realmente um grande parceiro, Veloso. Mas a sua passagem lá no BNDES, você sabe disso, causou ótima impressão em todos aqui do nosso setor, né? Inclusive, quando você estava lá, você foi o nosso keynote speaker aqui num evento, nosso congresso anual aqui da ABIMAQ. Mas então esse trabalho do Custo Brasil para nós é fundamental. A gente está apoiando ele desde o início lá, as entidades que se reuniram junto com para apoiar a CPEC, né? E o MBC, quando começou lá a construção da Mandala, junto com a consultoria que foi contratada, a Boston Consulting, né? Então, nós estamos aí trabalhando junto com a CPEC, junto com a SD, que é aí o gerente aí do Custo Brasil, né, o Jorge Lima. Enfim, então, estamos apoiando e acreditamos que não tem outra saída para o país a não ser a economia de mercado, a livre concorrência e, como diz o ministro, tirar o ministro e o presidente, né, tirar o Estado do cangote dos empreendedores, né, do setor produtivo. Então, nós estamos apoiando, parabenizando aí o Carlos pela apresentação que ele fez, embora a gente, como está acompanhando no dia a dia, não tem muita novidade para nós,
mas depositar aqui todo o nosso apoio a esse trabalho, que para nós é o trabalho mais importante que está sendo feito no Brasil hoje, que é o trabalho que olha para o futuro, a competitividade dos setores produtivos no futuro. Então, tem todo o nosso apoio aí, Carlos. Um grande abraço. Obrigado, Veloso. Você, desde o início, desde a ideia de se calcular o custo Brasil e tal, tem sido um parceiro excepcional. E que eu acho que vocês têm uma atuação no Congresso muito boa, e ter vocês e vários outros que também têm uma atuação no Congresso muito boa no Unidos pelo Brasil só vai contribuir para unir forças. Você já me ouviu falando em grupos fechados sobre a necessidade de se unir forças no setor industrial, no setor produtivo como um todo. Eu acho que ações como essa aqui vão nessa direção. Nós precisamos unir forças. O setor empresarial tem que unir forças. Mais uma vez, eu fiquei envergonhado com essa aprovação, uma coisa que vai gerar 3,7 bilhões de reais anuais. Anuais. Se a gente traz isso para valor presente, são 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais com a alavancagem que a gente deve ter no Pronamp, seriam 300 a 400 bilhões de reais de crédito para o setor produtivo. 300 a 400 bilhões de crédito para o setor empresarial foram gastos por uma excrescência que foi derrubar um veto de 2009 que estava parado no Congresso. De uma hora para outra. É revoltante isso. Assim, ver isso, a gente brigando para até 5 bilhões para o Pronamp, em um ano, e, de repente, ver 3,7 todo ano para sempre sendo aprovados no Congresso Nacional. E muita gente que votou nisso aí nem percebeu que tinha votado nisso. Então, se o setor empresarial não se unir, nós não vamos conseguir avançar muito mais. Já avançamos bastante, mas agora vai ficando cada vez mais difícil. Reforma tributária, por exemplo. Nós precisamos avançar com a reforma tributária. Precisamos avançar, é urgente. Eu evitei de falar de reforma tributária durante um tempo, que ficou a cargo da Receita Federal, mas não dá mais. Não dá mais, porque o setor produtivo, represento lá, ele vem falando e cobrando, e eu vou ter que falar agora mais. Nós precisamos disso. Abertura comercial também não está lá, mas você sabe, você tem ouvido falar isso. Comecei a falar de maneira mais incisiva. Precisamos ter uma estratégia de abertura comercial previsível, gradual, simultânea redução do custo do Brasil e transversal, sem escolher ganhador e perdedor. Vocês sabem a minha opinião sobre isso, eu já falei publicamente. É um absurdo você dizer que o setor de bem de capital e setor de tecnologia de informação são estratégicos, replicando visões antigas de governos petistas, que escolhem campeões e perdedores, assim por diante, dizer, não, vamos abrir BIT e BK, porque isso é estratégico para o país. E aí fazemos a escalada ao inverso. Temos que abrir aos poucos, de maneira previsível, gradual, simultânea redução do custo do Brasil. A gente fazendo isso, eu tenho compromisso, inclusive, de vocês e de toda a indústria que vão anunciar isso junto com todo o apoio. Agora, ficar escolhendo um ou outro, replicando uma maneira que é o oposto da liberdade. Quanto mais o Estado planejar e for livre para usar a sua discricionariedade de escolher quem abre, quem fecha, quem isso, quem aquilo, pior vai ser. O Estado tem que estar acorrentado. Delfim Neto, um grande mestre, logo que eu entrei no governo, conversei com ele, com várias conversas que eu tenho com ele, ele falou, Carlos, lembra de uma coisa, eu não confio no governo nem quando eu estou no governo. Nós temos é que acorrentar o governo, construir instituições em que o governo não possa agir, para que o empresário possa agir e florescer. Eu sei que essa não foi a pergunta, não foi o comentário, mas eu acho que isso aqui só traduz um pouco, às vezes, até de uma indignação minha,
com a lentidão de algumas reformas que o Brasil está esperando. Bom, obrigado, Carlos, obrigado, Zé. E queria aproveitar e dizer que nós estamos batendo aí o recorde de presença no Brasil todo, viu, Carlos? E para aqueles que não puderem assistir, a gente sempre envia o vídeo. Esse debate está sendo gravado e todos depois, os nossos parceiros, os nossos associados recebem esse vídeo, principalmente aqueles que não puderam assistir. Eu vou pedir para o nosso importante grande guru, Jorge Gerdau, nosso conselheiro, fazer sua pergunta. Jorge, por favor. Marli, localiza o nosso Jorge Gerdau. Eu acho que ele não escutou. Acho que ele não escutou. Não escutou? Aí eu chamo ele aqui. Então, eu vou passar para o Marcelo Viana, conselheiro do Ministério Público Federal, que quer fazer a sua pergunta. Marcelo Viana. Depois eu passo para o Aldo. Cadê o Marcelo? Está aí? Aqui. Obrigado, Nabil. Obrigado, Marli. Por favor, Nabil, leia as duas perguntas que eu fiz. Eu acho que fica mais fácil. E eu queria só parabenizar o Carlos pela excelente apresentação e pelo excelente trabalho. Só que eu queria dizer que eu não sou somente conselheiro do Ministério Público, eu sou conselheiro de diversas instituições e privadas. Por acaso, fui convidado para fazer parte da conexão do Ministério Público Federal, representando o setor empresarial e academia. Parabéns, Carlos. Ali, Nabil, por favor, a sua pergunta que eu escrevi no chat. Eu estou ouvindo agora. Você quer fazer, Marli? Você está com o teu microfone desligado, Marli. Marli, você está desligado. Posso fazer, obrigada. Então, vamos lá. A pergunta do Marcelo é: a judicialização é uma preocupação da Secretaria? Como essas questões estão sendo gerenciadas? E o que pode ser melhorado para a redução das judicializações nas diversas atividades e projetos? É, sim, uma grande preocupação. Nós temos discutido, inclusive, um projeto de lei de segurança jurídica. Não pode ser uma medida provisória, porque afeta processos e leis complementares também. Temos discutido com o CNJ, com a sociedade, dentro do governo, com o Ministério da Justiça. O Brasil, ele realmente tem um sistema jurídico que traz muita incerteza e insegurança para as empresas. Sistema jurídico esse que é amplo e não envolve apenas o Poder Judiciário. Em alguns casos, envolve até reguladores que regulam e depois julgam. Eu acho que esse é um problema sério. Lá naquele one-page lá que eu mostrei, tinha lá a TPL de segurança jurídica que está em elaboração. Então, é uma preocupação e eu acho que quem está à frente dessa discussão é o Gianluca Lorenzon, que é nosso secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade. E será um prazer, Marcelo, depois a gente vê aí com o Nabil, ou com a Marli, com o Castilho, colocá-lo em contato com o Gianluca para a gente conversar mais sobre isso. Perfeito, Carlos. A segunda pergunta, se você puder fazer o favor de lê-la, por favor. Sim, faço sim. Ele pergunta se vocês estão satisfeitos com a transparência de dados, as informações, das métricas, desse programa de métricas que vocês estabeleceram para análise mensal e bimensal, da evolução dos projetos e programas. Não, nós estamos muito insatisfeitos. Isso é uma briga que eu tenho com a minha equipe o tempo todo. Fala, olha, nós estamos fazendo muita coisa, mas nós não estamos nos complicando. Acho que o Gerdau quer comentar aí. Quer comentar, né, Gerdau? Pode falar.
Não, é que vocês tinham me convocado, mas eu estava sem o volume, certo? Eu consegui Agora está conectar certo. agora. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar o trabalho da secretaria, o secretário Carlos da Costa, vou dizer, olha, eu tenho uma vida inteira de trabalho junto ao governo, e eu vou dizer o seguinte, eu nunca tive, vamos dizer, o prazer e o trabalho em parceria como nós tivemos nesse trabalho em relação a Mandala e toda essa estruturação. Então, meus parabéns, secretário, porque realmente, vamos dizer, a sua liderança, né, o ministro Guedes e toda a estrutura, o Jorge Lima, vamos dizer, e toda a sua equipe, né, realmente é um diferencial enorme. Um ponto que eu gostaria de colocar, secretário, por que o IPEA fez um trabalho importantíssimo e orientador em termos da proteção aduaneira? É um trabalho de 18 páginas, eu analisei com cuidado e reputo que é importante, vamos dizer, entrarmos com a proteção aduaneira em patamares internacionais, mas isso depende indiscutivelmente da redução e da solução do custo Brasil, tá certo? Vamos dizer, só para tomar um exemplo, tem um custo Brasil de 16,4, sem considerar a imposição de serviço, né? E a proteção aduaneira que nós temos é de 12. Tá? É só para ver como é complexo esse quadro. Por que o IPEA não faz um trabalho igual de análise técnica e cuidadosa como fez em relação ao protecionismo, em relação ao custo Brasil? Né? É uma visão unilateral. Eu reputo isso importante, né? Porque pela imagem, a importância do quadro técnico dos trabalhos do IPEA, né? Eles jamais se preocuparam em fazer essa análise do custo Brasil. Lógico que hoje, com o trabalho que foi elaborado de quatro mãos entre nós sobre o custo Brasil, nós fizemos um avanço enorme, mas um posicionamento isento e técnico do IPEA, eu acho que seria muito bom para ampliar na visão dos próprios políticos, do empresariado, de que é a realidade do custo Brasil e as dificuldades para ser vencido esse problema extremamente complexo e político. Olha, doutor Guedal, depois eu volto à pergunta da comunicação. Mas, deixa eu só responder essa pergunta. Vocês sabem muito bem qual é a minha preferência, e a minha preferência é pelo setor privado. Não, isso eu sei. Isso privado. Eu acho que se o IPEA pudesse fazer um paper, um estudo sobre isso, eu acho ótimo. Só vai contribuir. Mas eu acho que a legitimidade não vem de um paper nem de A, nem de B, nem de C, e sim de uma visão do setor privado que está nos dizendo qual é o custo que eles têm. Então, eu acho que seria uma contribuição, mas eu não vejo isso como aquilo que vai trazer legitimidade. Acho que traz legitimidade é quando os empresários brasileiros enxergam a realidade deles naquilo que eles aqui entendem. Mas é uma boa ideia, eu vou falar com o von Doilinger para ver se a gente provoca, né, alguma coisa nesse sentido do IPEA. Eu acho que aquilo que foi feito no setor privado foram muitas reuniões, debates, de muitas associações, com um papel fundamental do MBC desde o início, com consultorias internacionais de altíssimo nível. Eu acho que foi um projeto, foi um trabalho que já tem as suas leis, já está legitimado. Ele já está legitimado. Agora, o que a gente tem que fazer, a meu ver, é isso, por exemplo, isso daqui, que é a atuação política para reduzir aquilo que foi legitimado. Isso é isso aqui, é a atuação política. Mas, obviamente, mais um paper, eu acho que contribui. Secretário, se me permite, quem lê o texto do IPEA, que já foi agora talvez quase superado, mas parece que a opinião técnica é exclusivamente essa. E o certo é ter os dois trabalhos e que se reduza a patamares internacionais, tá certo? Eu tenho uma certa incomodação. Por que o IPEA faz um trabalho para um lado e não faz para o outro? Né?
o balanceamento não está correto, né? Por isso que eu toco nisso, secretário. Eu estou de acordo que o movimento tem que ser empresarial e a movimentação é política, e esse trabalho é um desafio enorme que o senhor tem conduzido e nos ajudado, mas o desafio é o país tem que criar essa consciência de redução do custo do Brasil. Muito bom, secretário. Obrigado. Bom, muito obrigado, à comunicação, em relação a outra pergunta, bom, antes de tudo, eu queria agradecer muito ao doutor Jorge Gerdau, que tem sido um parceiro maravilhoso. E para quem nunca tinha estado no governo antes, ter pessoas com a experiência dele, empresarial e política, nos ajuda muito. Mas, em relação à comunicação, essa é uma insatisfação que eu tenho mesmo. Insatisfação profunda, porque eu acho que a gente não está conseguindo comunicar adequadamente. E, por conta disso, nós fizemos um chamamento público e a IBM hoje é a maior agência de comunicação do mundo, não sei se vocês sabem. Em termos de orçamento de empresas para alocar em comunicação, a IBM é quem mais gerencia usando inteligência artificial, usando ferramentas quantitativas e assim por diante. Tem alguém com o microfone aberto. E a IBM aceitou esse desafio de nos ajudar pro bono, usando Watson, usando os sistemas mais avançados deles, para que tudo isso que nós estamos avançando, que nós temos um sistema de gestão que é o Monday, que é o sistema mais utilizado por pequenas e médias empresas hoje já do mundo, gestão de tarefas e tal. Nós temos o CRM da Salesforce, o governo nunca teve um CRM, nunca no Brasil. E, durante a crise, a gente implementou um CRM para gerenciar os 3.000 pleitos do setor privado que nós recebemos, mas montamos no SAP, Sistema Avançado de Planilhas, que a turma lá internamente criou com BI, acessado pela internet, mas chega um momento que não dá para você usar Excel para isso. E aí, conversando, inclusive, um dos fundadores da Salesforce lá em Davos, eu falei, olha, isso é o que a gente fez. A gente gostaria muito de ter a Salesforce como doando licenças para a gente migrar isso para a Salesforce, que é o software mais usado, a plataforma mais usada de CRM do mundo. Eles aceitaram, fizeram a doação de 400 licenças. A Accenture fez a doação da customização e nós temos hoje um sistema maravilhoso de CRM do mesmo nível das maiores empresas do mundo para gerenciar os pleitos do setor produtivo e implementar aquilo que tem que ser implementado. E ele está 100% direcionado agora para a redução do custo do Brasil. Isso é o que a gente tem feito. Só que a gente não está comunicando. Aí a IBM aceitou, vai fazer pro bono, está começando agora, um trabalho para organizar essas informações e dar visibilidade por o que eles chamam de omnichannel para a sociedade daquilo que está sendo feito. No início, a gente também preferiu ficar sob o radar. Agora está na hora da gente divulgar e divulgar com força. Muito bem. Vamos agora, nós temos o Aldo, presidente, Aldo Leone, presidente da Gastur, depois o Marcos Cruz, que vai fazer também sua pergunta, e depois o João Ascioli, do Instituto Milênio. Oi. Vamos lá, Aldo. Estamos aqui, Nabil. Muito boa noite. Secretário, boa noite. Sabe que já sou seu amigo de várias lives do ano inteiro. Boa noite a todos também que estão presentes aí, Marli, Jorge Gerdau e todos os magos desse país que eu amo tanto. Carlos, eu vim aqui, falei com o Nabil, estou no Instituto junto com ele, estou nos projetos do Nabil desde o começo. Você sabe que eu represento sempre o meu turismo, que eu amo tanto, e estou ativo, seja no meu setor de operador de turismo e também falo por vários outros setores. E eu falei com o Nabil que você estaria hoje, falei, Nabil, deixa eu te contar uma coisa, o turismo chegou no fundo do poço, Carlos, eu falo com você desde abril do ano passado e eu sei, você sabe que a Thaís é nossa amiga em conjunto, você fez aquele palestra do IPO para a gente também, tudo isso. E tenho conversado muito com o pessoal, o Jorge Lima também sabe tudo o que acontece com a gente. Carlos, a gente quer que você realmente veja o turismo com uma sensibilidade diferente com o Ministério da Economia.
Nós estamos no fundo do fundo do fundo do poço. Nós estamos brigando pela reabertura. Você não tem ideia de quanto nós brigamos pela reabertura nas últimas semanas, nos últimos meses, dos governos estaduais. Você sabe quanto a gente quer a abertura de outros países para poder começar a vender, começar a abrir tudo isso, sabe? E chegou no fundo. Nós temos empregos, você vê a minha empresa sozinha, eu hoje tenho 300 empregos diretos. Ou seja, eu brinquei outro dia, 10 empresas que nem a minha já é uma Ford. Sabe? Então, chegamos no limite do limite, Jorge. E quando você faz os seus programas de emergência no Ministério da Economia, como vocês criaram vários, inclusive vai sair o bem, graças a Deus, a LDO foi aprovada ontem, nós estamos ansiosos para colocar o bem urgente na nossa empresa, porque nós estamos completamente parados, tudo. Você tem a Caixa, junto com o Fungetur, e de verdade, como eu brinquei outro dia com o cara da Caixa, eu falei, olha, o Fungetur para mim é a Disney, a terra da fantasia. Porque você falar que o meu balanço está negativo num ano de pandemia e que por isso eu não tenho direito a crédito, é impossível, mas é o negócio mais lucrativo do mundo. A minha empresa tem 70 anos e vários são iguais a mim. Acho que é só a Gerdau, aqui tem mais anos do que a minha empresa no Brasil. Entendeu? Então, não é aceitável isso, Carlos. E eles falam, não, o pessoal do Ministério da Economia que tem que resolver a vida de vocês. Então, eu fiz esse pedido para o Nabil, pessoal a você, e na frente de várias pessoas que são meus amigos e que sabem a tradição das empresas de turismo, para que se resolva isso via Ministério da Economia, que se fale, o crédito tem que existir, sim, nós precisamos sobreviver, sim, nós precisamos pagar salário, sim, porque daqui a 2, 3 meses, nós vamos ter um boom de viagens como nunca foi feito, seja no Brasil, seja no exterior. Só que hoje, não tem mais oxigênio, cara. Acabou o oxigênio, morreu. Entendeu? Então, tem que ter essa sensibilidade do Ministério da Economia. Eu defendo o meu setor de agência de turismo de operadora, mas claro que eu sei que vocês estão vendo também com a Perse, o nosso setor, e eu sei, colocam no jornal falando que a Perse vai dar a maior bomba do mundo. Não é bomba nenhuma, não. Nossos setores estão parados e mortos. Completamente. Então, eu faço um pedido para você da sensibilização sua no Ministério da Economia, junto com o Paulo, junto com o Jorge, que já sabe, do nosso setor de turismo. E, de novo, o Fungetur tem que ser usado. Por favor. Pedido meu para você, Carlos. Falei. Obrigado, Nabil. Eu queria falar isso para você, Carlos, porque realmente chegou no limite do limite. O Nabil sabe muito bem. Aldo, eu posso imaginar, não é só o setor de turismo, o setor de eventos também, imagina, não tem. Tem alguns setores que estão realmente no fundo do poço. Só que tem duas coisas. Primeiro, dinheiro é limitado. Dinheiro é muito limitado hoje. A gente tem um orçamento, a gente aprovou agora a LDO, e assim, a verdade é a seguinte, vou te falar a verdade é que o Brasil foi um dos países que menos gastou com o setor produtivo nessa crise. A gente gastou muito em termos fiscais, com porcentagem do PIB, de apoio ao cidadão. Mas apoio ao setor produtivo foi um dos países que menos gastou. Isso é dado, não é opinião minha, tá? Tem esse dado do Banco Central comparando vários países. Mas gastou com enorme efetividade até agora. Se não fosse essa segunda onda, a gente estava voltando muito bem. Estava voltando muito bem. Mesmo o setor turístico de lazer estava começando a voltar forte. Turismo de negócios, não. Mas turismo de lazer estava voltando forte. Aí veio a segunda onda. Aí veio a realidade que muitos governadores gastaram dinheiro, muitos prefeitos gastaram dinheiro que a gente mandou para a saúde com outras coisas. Veio a realidade que isso começou a ser usado politicamente contra o governo federal. E a verdade é assim, sem atividade econômica, não há o que o governo possa fazer, porque o governo não cria nada, ele não cria valor, ele tira, o dinheiro não é do governo, o dinheiro é do contribuinte. Para a gente ajudar um setor, a gente tem que tirar de outro. Não tem jeito. Então, por isso, é que é sempre difícil e é sempre limitado. Então, uma das coisas que a gente decidiu é que os programas de crédito agora eles vão ser para setores mais afetados. Eles não vão ser mais para todos os setores. Número 1. O setor de turismo foi um dos que mais tomou o Pronamp e o PEAC. Tá? A gente tem os dados. Só que não foi suficiente para o tamanho do tombo que o setor tomou. E agora está cada vez mais difícil dar crédito. E aí, meu amigo Aldo,
nós vamos ter que fechar muita empresa de turismo. Tem muita gente que não vai ter condição de pagar o crédito. Tem muita gente que quebrou. Eu almocei hoje com o meu grande amigo Wilson Poit. Ele fala: a pior coisa para o empresário é andar de lado o resto da vida. Nós temos que ter duas soluções. Para as empresas que são viáveis, créditos. Para as empresas que não vão conseguir, que já se endividaram, já de várias formas, nós vamos ter que começar de novo. Que é o marco do reempreendedorismo. Porque nos Estados Unidos, o empresário fecha a empresa 1, 2, 3, 4, 5 vezes até ele dar certo. No Brasil parece que é uma vergonha. E todo o arcabouço jurídico, aquele empresário que teve um problema, e nada mais justo do que ele fechar uma empresa porque foi vítima da pandemia e reabrir uma de novo depois. Mas no Brasil é quase impossível você fazer isso. Então, nós estamos no Congresso, já foi aprovado no Senado, está na Câmara, o marco do reempreendedorismo, que é o que chama em inglês lá o Fresh Start. Então, provavelmente, a Gastur ela vai ser viável, ela precisa de crédito, mas tem muita empresa, tem muita operadora que não vai ser viável, que não vai conseguir. Essa, o banco não pode dar crédito. Essa, o banco tem empresa de evento que o banco não pode dar crédito. É uma irresponsabilidade, inclusive com o recurso público da garantia, o banco dá crédito a uma empresa que ele sabe que não vai conseguir pagar. Crédito não é para quem quebrou. Crédito é para quem é viável, que vai conseguir repagar depois. E nós estamos trabalhando nisso porque, assim, vai ter que ser feito um passar régua. Aquele que foi vítima da pandemia, ele tem que ser capaz de começar rápido de novo. E aquele que realmente ainda é viável, os bancos têm que ter uma análise adequada para analisar a viabilidade deles. É que também não estão conseguindo fazer essa análise. É análise, cara. Não o passado, o futuro. Se ele analisa o futuro, ele vê o futuro. Se ele analisa o passado, não vê nada. É isso. Isso. Mas você entende que quando você pega uma empresa que já está super endividada, mesmo que ela tenha um futuro promissor, você faz a conta e aquilo não vai ser suficiente para pagar mais as dívidas. Aí, se você empresta dinheiro, você sabe que você vai ter um haircut. Você sabe que aquela empresa não vai conseguir pagar. Então, você não pode, até com responsabilidade. Inclusive, na lei, diz o seguinte: se o banco emprestar dinheiro para a empresa que ele não tem uma análise de crédito adequada, ou a garantia não pode ser usada. Claro que é dinheiro público. Então, assim, nós temos que separar os dois cenários. Vai ter muita gente que vai ter que ter apoio para começar de novo. E vai ter muita gente que tem que ter apoio para continuar existindo. E os setores críticos serão foco dos programas a partir de agora. Eu tenho realmente uma... O que eu posso fazer? A gente não sabe nem como medir a dor e o sofrimento de todos vocês. Mas tem um limite do que a gente pode fazer, porque o governo não cria nada. Por isso, da importância que o presidente tem falado. Temos que voltar a trabalhar, com todo o protocolo, com todo o cuidado da saúde. A gente tem que confiar menos no governo e mais um no outro, na responsabilidade do cidadão. Nós temos que confiar mais no cidadão e reabrir logo. Então, Carlos, em relação a essa colocação, ontem nós tivemos uma reunião com o governador de São Paulo, eu até falei com o Aldo hoje à tarde, que uma das poucas soluções que a gente tem é realmente voltar ao trabalho. E, com isso, a gente pedia para o governador que assumisse compromisso conosco de não fechar mais o setor do comércio e serviços até o final do ano, porque a gente já contribuiu bastante, com mais de 120 dias de fechamento do comércio do Estado de São Paulo, e mostramos para ele que, em outros estados, comparado com São Paulo, infelizmente, São Paulo tem sido aí o estado que tem feito maior restrição ao trabalho dos nossos empresários. Ele entendeu a colocação e nós dissemos que daqui para frente nós vamos usar todo o nosso poderio das 50 entidades que estão hoje ajudando nesse movimento,
Fizemos anúncio hoje em 5 jornais, dos mais importantes, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, 3 jornais mais importantes, e começar a exercer um pouco da nossa força, viu, Aldo? Aquilo que a gente conversou hoje à tarde, de começar a exigir a volta imediata ao nosso trabalho. Então, essa colocação é importante se fazer aqui, porque não dá mais para a gente ficar de braços cruzados. O Patá tem ajudado bastante a gente aí pela UGT também nesse movimento, grandes empresários, importantes entidades, e vamos continuar a nossa luta. Eu queria passar agora para o Marcos Cruz, presidente do grupo Conopus, isso mesmo, diretamente de Mato Grosso, viu, Carlos? Para você uma pergunta aí. Vamos lá, Marcos. Carlos, em primeiro lugar, parabéns aí pela sua trajetória, fantástico. Você é uma pessoa que, com todos que eu falei, eu não tinha um conhecimento muito grande da sua pessoa, mas o que eu li sobre você e o que as pessoas falam, parabéns, né? Continue assim. Eu vou fazer um resuminho da minha história, o Nabil sabe disso, e o pessoal todo. Eu fui vendedor de coxinha na rua quando tinha 8 anos de idade, 10 anos de idade, e hoje nós temos mais de 40 empresas, algumas delas são em Brasília, eu sou de Mato Grosso, revenda de carros, Toyota, Honda, BMW, Mini Cooper e etc. Né, e consórcio no Brasil inteiro. O nome da empresa é Canopus, Grupo Canopus. Minha mãe sempre falou que quem não vive para servir não serve para viver. É uma frase muito forte, talvez nós temos que moldar ela um pouquinho para não ficar tão forte assim, mas eu sempre fiz isso desde meus 20 anos de idade, trabalhando, construindo o Lar dos Velhos, ajudando entidades. Esse ano nós doamos 40 mil cesta básica, parte da empresa, 90% da empresa, 10% vieram de contribuições de terceiro. E vamos continuar fazendo isso esse ano, mais 40 mil cestas até março do ano que vem. Né? Foi o presente do meu aniversário, porque eu faço aniversário em março, que eu dei para a sociedade. E assim nós temos escolas beneficentes, nós temos escolas que nós atendemos, de dança, de música, de teatro, enfim, de tudo em Cuiabá e Varza Grande, alguma coisa em Brasília, em Manaus e outros lugares, São Paulo também. Mas o que me chama a atenção agora nesse momento é 2 coisas. Você falou que estudou em Boston. Eu tenho 5 filhos, graças a Deus, os 5 são formados nos Estados Unidos, 4 em Boston. E me preocupa muito essa diferença de salário mínimo e as empresas hoje, porque tem empresa quebrando, tem empresa média, tem empresa boa e etc. O preço da soja subiu muito, falei hoje com o pessoal da MAGE, o preço do gado subiu muito, em Mato Grosso a gente vive a pecuária, o preço do carro, que eu vendo carro, subiu muito e o salário mínimo ficou lá embaixo. Isso me preocupa, porque nós vamos ter um outro problema a médio, curto prazo, não a longo prazo, que eu não sei o que pode acontecer. E eu me preocupo também, você acabou respondendo em partes, eu não ouvi sua palestra inteira, peço desculpa que eu cheguei atrasado, mas a reforma tributária antes da reforma administrativa do governo. Eu não sei se dá para fazer em conjunto essas duas, se dá para ir levando, ou se teria que resolver o problema administrativo do governo, os nossos custos do Brasil, e depois partir para uma reforma tributária, porque vai mudar talvez o imposto, o nome, o jeito, mas tem que arrecadar para pagar essa conta dessa máquina gigante que nós temos, né, que chama Máquina Brasil. Então, essa é a pergunta minha, mas creio que você já respondeu boa parte dela aí também na pergunta dos outros. Muito obrigado, desculpa aí falar muito. Imagina, Marcos. Olha, parabéns aí pela sua história de vida. E tem muita gente no governo hoje, eu, Jorge Lima e tal, que deixaram uma vida financeiramente muito boa no setor privado para servir no setor público.
Jorge Lima é meu vizinho, só adiantando. Ah, olha só. E assim, primeiro sobre o salário mínimo. Eu honestamente, o salário mínimo hoje ele é mais usado para pagamento de aposentadoria do que uma métrica de salário mesmo da sociedade, né? Minha preocupação maior é com o aumento de preços sobre todos os trabalhadores. Isso é importante, porque senão a gente pode chegar à tentação de querer aumentar o salário mínimo, que quebraria a Previdência, pioraria a situação fiscal, geraria mais inflação. A gente tem que melhorar a produtividade do nosso trabalhador e, com isso, aumentar a renda, resolver o equilíbrio fiscal para não ter inflação. E aí a sua segunda pergunta foi, eu acho que é na mosca. O problema do Brasil não é só a qualidade do imposto, que é ruim, mas é o excesso de gastos. Gastar 40% do PIB vai precisar de imposto de 40% do PIB. Não tem mágica. E quando você olha aqueles países, são muito poucos que arrecadam 40% do PIB. Muito poucos. Todos eles, como os países nórdicos, eles cresceram com uma alíquota muito menor. Foi só depois que eles cresceram e, principalmente, distribuíram renda de maneira mais equitativa que eles aumentaram a carga tributária. Por que isso? Isso é um detalhe muito importante. As bases principais de arrecadação de impostos nos países que tributam muito são renda e propriedade. Em um país de renda média e muito mal distribuída, como no Brasil, o potencial de imposto de renda e imposto sobre propriedade é muito baixo. E a grande maioria da população não vai conseguir pagar nada. E aí você teria que cobrar dos poucos que poderiam. Mas aí a alíquota ia ter que ser tão alta que esses poucos que poderiam ir embora do país. Então, o Brasil não tem potencial arrecadatório significativo sobre renda e propriedade. Então, você tem que arrecadar do quê? Da produção, do emprego e das transações financeiras. Politicamente, sobre transações financeiras, inviável. Mesmo assim, também é um imposto que vai recair sobre produção. O problema é o seguinte, arrecadar 40% do PIB com baixo potencial arrecadatório sobre renda e propriedade é inviável. Então, não existe reforma tributária no Brasil que vá resultar num sistema bom. Vai ser sempre ruim enquanto a gente tiver um volume de gastos desse. Sempre vai ser ruim. Pode ser melhor do que é hoje? Pode ser muito melhor, mais simples, com IVA dual, mais transparente, menos incerto, com menos insegurança jurídica, mas não vai ser tão bom assim, não. Mas dá para melhorar muito, principalmente com simplificação. Hoje as empresas gastam 1.500 horas por ano, cada empresa, para arcar com todas as obrigações. Isso é caótico. O segundo que tem mais horas é 900, o terceiro é 700 e o quarto já é 300 horas. Só 3 países têm mais de 300 e o Brasil tem 1.500, sendo o ICMS 1.000 dessas 1.500. Então, temos também que simplificar o ICMS. Também não, né? Então, nós precisamos avançar na simplificação. IVA dual, eu acho que vai no caminho certo, para simplificação. Mas eu não acho que a gente vai ter, com 40% do PIB de arrecadação, um sistema tributário bom para o Brasil, com uma distribuição de renda ruim. A gente tem que diminuir o tamanho do Estado. Agora, como é que você diminui o tamanho do Estado? Eu sou a favor da reforma administrativa, mas o impacto da reforma administrativa em redução de gastos vai demorar 20 anos. Não é no curto prazo, porque é só para trabalhadores novos. Aí, assim, você pagar um custo político alto para ter um impacto só daqui a 20 anos, eu acho questionável. Se for para mexer nos atuais servidores, aí o impacto é maior.
O custo político é maior, mas o impacto é maior, talvez compense, ou não. Dependendo do custo político para algo que só vai ter efeito significativo daqui a 10, 20, 30 anos, eu não sei se seria melhor esperar o próximo governo, por exemplo, e focar naquilo que pode reduzir gastos no curto prazo, que é a desobrigação, desvinculação e impedir absurdos como esse que eu já falei 2 vezes, porque realmente está aqui na garganta. Como é que a gente aumenta 3,7 bilhões de reais? Isso vai ser mais imposto, mano. Isso é mais imposto. É a sociedade que vai ter que pagar mais para pagar essa conta de 3,7 bi por ano. Então, é a hora de se articular e dizer o seguinte: o governo tem que ser menor no país. Não tem mais jeito. Temos que reduzir o tamanho do governo hoje. Hoje. Não é daqui a 20, 30 anos, não. É hoje nós temos que diminuir o tamanho. Muito bem. Carlos, eu tenho mais 2 perguntas antes de encerrar, para a gente manter o nosso horário. Eu vou pedir para o João Alcioli, do Instituto Milênio, e depois o Silvio Lengruber vai fazer sua pergunta. Vamos lá, João. Nabil, eu gostaria só de agradecer a resposta, né? E dizer que realmente esse custo Brasil é o que nos preocupa e temos que atacar. E essa instituição nossa, acho que é o caminho para convencer os parlamentares para fazer esse trabalho, podendo votar certo e nos ajudar a diminuir o custo Brasil. Obrigado. Obrigado, Marcos. Vamos lá, João. Boa noite, pessoal. Obrigado, Nabil. Eu agradeço a palavra. Na verdade, eu acho que eu não cheguei a levantar, não sei se teve alguma confusão aqui, mas eu vou até aproveitar mesmo para cumprimentar o secretário Carlos da Costa, cujo trabalho tenho acompanhado desde o começo. Assim, eu sou um dos fundadores do Instituto Milênio, então, desde a transição, eu estive lá com o Paulo Evel, com o Jean-Luc Lorenzon, ajudei na MP da Liberdade Econômica. De lá para cá tenho sempre participado aqui a distância, né? E sempre com muita admiração a quem deixou o setor privado por um tempo para realmente ficar full time aí. Eu sempre comparo vocês que fizeram isso, aquele pessoal quem viu a série Chernobyl viu, lembra daquela parte dos mineradores, né? Os mineradores falam assim: olha, se a gente não for, o mundo vai acabar, né? Então, assim, vocês que foram assim como mineradores, eu sou entusiasta e tenho muita honra de participar e estar sempre ajudando aí, mais recentemente, o Jean-Luc, o Michael, nessa medida do meio de negócios. Faço parte também do grupo de juristas da renovação do sistema de garantias. Então, assim, eu vejo realmente as coisas que o secretário falou aqui, a parte delas de perto, com muita admiração e torcida. Eu só aproveito para cumprimentar mesmo, porque, na verdade, eu nem tinha me inscrito para perguntar. Tá? Então, Mas, não, já que você falou, eu quero dizer 2 coisas. Primeiro, obrigado, você tem sido um grande parceiro na reforma do sistema, na criação, na verdade, regulamentação do sistema de garantia de crédito, governança, liberdade econômica, etc. E eu tenho que agradecer muito. Mas a segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte: vem minerar com a gente, cara. Tá? Carlos, eu fico muito feliz com o seu convite. Eu depois até te conto, assim, que tem conversas. Eu sei de um pouco da história. Mas eu insisto, às vezes não é com a picareta, é com outra picareta que a gente minera. Mas vamos lá, depois a gente fala mais. Obrigado. Tá bom, um grande abraço. Obrigado, João. Um abraço. Obrigado, João. Obrigado, Carlos. Eu queria, antes de passar ao Silvio, dizer, Carlos, que agora em maio nós vamos inaugurar nossa sede de 1.200 metros lá em Brasília, para receber os parlamentares no café, no almoço, e fazer aquele trabalho importante de debater com eles as ideias, trazer a Fundação Getúlio Vargas, criando aí toda uma base de argumentação para defender as nossas causas. E estou repetindo isso um pouquinho porque, durante o evento, muitos outros empresários
entraram e como são empresários do Brasil inteiro, sempre que a gente tem uma oportunidade de falar do Instituto, é fundamental, é importante agradecer aqueles que estão trazendo mais empresários para o nosso Exército e vamos continuar esse trabalho. Eu queria passar, então, para o Silvio, a última pergunta do Silvio aí para o nosso querido Carlos aí. Vamos lá, Silvio. Boa noite a todos. Secretário Carlos, eu queria começar falando que, para mim, eu não te conhecia, mas só de ouvir falar, eu tenho certeza que você é um cara muito iluminado e que é um patriota autêntico. Eu não chego nem perto de nenhum de vocês que estão nessa reunião, não sou empresário, sou um profissional liberal pequenininho, mas indignado com o que acontece no meu país. E quando você fala que você está com esses 3,5 bilhões entalados aqui, eu estou com muito mais do que isso entalado. E eu só queria dar um exemplo do que aconteceu comigo sábado passado. Eu moro no Rio de Janeiro. Eu fui com minha filha ao Jardim Zoológico, que é da prefeitura. Quando eu passei do portão para dentro do Jardim Zoológico, não existia qualquer preocupação com pandemia, como se fosse um outro planeta, um outro mundo dirigido pela prefeitura. E fora do muro, os trabalhadores são açoitados, são escorraçados, são humilhados. Então, perdoe-me a ignorância, mas eu não consigo ver como tantos patriotas como você vão conseguir mexer num jogo que foi apodrecido talvez durante 30 anos, em que a Constituição torna legal o que é imoral. Quando você fala desses 3,5 bilhões, isso é imoral, apesar de ser legal. Como, em curto prazo, tanta imoralidade como governadores e prefeitos que intencionalmente estão fazendo com o que aconteceu com essa indústria do turismo, ouvindo a pessoa falando assim, desesperada, e a gente vivendo isso e vendo que existe uma má-fé de quebrar a economia, eu fico tentando me colocar na sua posição. Como vocês conseguem vislumbrar uma saída, já que existe tanta gente torcendo contra para que dê certo, aliás, desculpa, para que dê errado a economia do país? Silvio, muito obrigado pela sua manifestação. Os 3,7 é o sapo do dia. Cada dia a gente tem que engolir um sapo diferente, a gente fica lutando para ter menos sapo. Isso é uma coisa, não me lembro nem quem falou isso. Acho que foi o Simonsen. O Simonsen falou que no governo ele gastava 80% do tempo tentando evitar que absurdos fossem feitos, que as pessoas nem sabem que correram o risco de que eles poderiam ter sido feitos. Por isso que eu sou aficionado em reduzir o poder do governo, porque quem está lá dentro sabe a quantidade de absurdo que a gente impede que aconteça todo dia. Mas, às vezes, tem uns sapos, como foi esse. Agora, esse tema que você falou aí, eu queria saber o seguinte, teve um número que nunca ninguém me mostrou. Dessa segunda onda ou da primeira onda, quantos % contraíram o vírus no trabalho e quantos em festas, em aglomerações que não tinham nada a ver com o trabalho? Eu tenho certeza, conversando com muita gente, que a avassaladora maioria não foi no trabalho. Não foi. Mas se vilanizou o trabalho. Eu tenho, inclusive, a evidência da Abrainc, que é uma associação das maiores incorporadoras do país. E eles compararam os trabalhadores e as famílias, que eles não pararam de trabalhar, mas desde o início tinham protocolos, com as pessoas nos municípios que eles atuavam. E o grau de contágio e de letalidade daqueles que não pararam de trabalhar nas obras deles foi muito menor do que a média. Eles desenvolveram a consciência, os EPIs, os protocolos, as pessoas voltavam para casa com álcool, com a disciplina e assim por diante. Mas se vilanizou como se as pessoas pegassem Covid na maior parte no trabalho ou em restaurante. Não pode abrir restaurante
Não pode abrir restaurante por quê? Porque a pessoa pega Covid no restaurante. Me diga quantas pessoas pegaram Covid em restaurante que segue protocolo. É só uma mentira. Uma mentira. Temos que nos preocupar com a Covid. Essa pandemia é terrível, ela é real e mata. Mata pessoas, matou pessoas muito próximas. Quase levou meu pai, que ficou muito tempo na UTI. Mas não é trabalhando com protocolos. Não é trabalhando com protocolos, e às vezes trabalhar com protocolos, principalmente nas comunidades mais carentes, traz uma consciência que protege as comunidades da comunidade. Então, assim, infelizmente, foi usado politicamente. Essa é a realidade. Agora, eu tenho muita fé no Brasil e nós já avançamos muito, tá, Silvio? Não perca a esperança, não, porque nós já avançamos muito e nós vamos continuar avançando. Carlos, eu queria, antes de encerrar, dizer o seguinte para você, que é um abnegado, eu acompanho muito a sua luta, e o Instituto está aí para te ajudar, para ajudar nas ideias, para ajudar naquilo que for possível, mas a nossa estrutura, eu me orgulho muito da nossa equipe, porque é uma estrutura que não está parando de trabalhar, é uma estrutura que está o tempo inteiro dentro do Congresso, liderados pela Beatriz, o Castilho na coordenação do planejamento, e outras pessoas não menos importantes que estão junto, como a Marli. Eu também faço um pouquinho desse trabalho, reunindo empresários do Brasil inteiro. Você tenha certeza que nós vamos mudar esse país, esse é um compromisso, viu, Silvio? E cada brasileiro participando, assim como você, com essas histórias, com a história do Marcos Cruz, que está fazendo um grande movimento lá em Mato Grosso, trazendo empresários importantes, e nós vamos ter um movimento também dos microempresários, os microempresários vão ter uma atenção especial nossa, e eu tenho certeza que nós vamos apoiar muito esse trabalho que você está desenvolvendo, conta com a gente, muita coisa boa vai acontecer, acreditem no Brasil, não desistam desse país maravilhoso, nós temos que mudar as estruturas que estão erradas, desinchar esse paquiderme que tem lá em Brasília, e nós vamos fazer isso e lutar contra aqueles que não são brasileiros, não são patriotas, e nós vamos vencer essa guerra. Eu queria liberar os microfones aí, Ariana, libera os microfones para uma salva de palmas aí para o nosso Carlos Alexandre da Costa. Muito obrigado, viu, Carlos?